Capítulo 16. Kelsey Castle. Summit Lake. 10 de março de 2012. Dia 6. Os números vermelhos do despertador digital piscaram de novo, 4h45 da manhã. Após se revirar por uma hora, Kelsey enfim se sentou na cama, tirando as pernas de debaixo das cobertas até os pés desnudos tocarem o carpete. As mãos tremiam enquanto ela encarava o quarto escuro. Por alguns minutos, permaneceu sentada em silêncio, procurando controlar a respiração e as emoções. Então, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Por toda a noite, sua mente trabalhou para encontrar respostas ao motivo pelo qual ela resistiu a um ataque selvagem e sobreviveu, enquanto Becca Kerley não teve a mesma sorte. Forçar-se a voltar ao trabalho e, em seguida, vir a Summit Lake para enfrentar a história de Becca pareceu uma traição, por estar usando a garota como meio para reparar seu próprio espírito. No entanto, Kelsey não tinha conhecimento de uma maneira melhor. Sua reação imediata para sua sobrevivência fora se queixar por Pen Courtney lhe dar um mês remunerado fora do trabalho, e se prontificar a atacar como uma cascavel qualquer um que lhe oferecesse compaixão, ou ousava lhe perguntar como ela estava se sentindo. Contudo, naquele momento, após ter estado na casa do Zeke Kerley e seguido os passos de Becca, a perspectiva de Kelsey mudou. Ela tinha sua vida. Estava viva, saudável e se restabelecendo. Sentada num quarto escuro de hotel, numa cidadezinha nas montanhas Blue Ridge, Kelsey Castle sabia estar sendo chamada, se não pela própria Becca, então por alguma entidade superior, para descobrir respostas para algo que tinha desconcertado aquela localidade. Respirando fundo, ela saiu da cama e vestiu um jeans e um suéter. Trancou a porta do quarto e pegou a escada vazia para a recepção. Fora do hotel, uma brisa fresca vinda do lago a saudou, trazendo a fragrância da lenha queimada nas lareiras das casas. Ainda não havia nenhum indício do nascer do sol. Apenas as lâmpadas de rua ofereciam um brilho amarelado nos cruzamentos. Summit Lake est Ava pacificamente silenciosa. Caminhando pela rua principal, na direção do lago, Kelsey aspirava o ar limpo da montanha. Na esquina da Maple com a Tomal, ela percebeu luzes acesas acima do café, num contraste surpreendente com a escuridão do resto da cidade. Viu que as cortinas estavam abertas e quando chegou mais perto, escutou um barulho na janela do segundo andar, que se abriu. Ray projetou a cabeça para fora. "O que faz aí fora?" "Não conseguia dormir", Kelsey respondeu. "Entre aqui. Vou abrir a porta." Pouco depois, Ray destrancou o café e a deixou entrar. Kelsey notou que ela já estava de banho tomado e arrumada. Seus olhos tinham jovialidade e brilho, sem marcas de sono ou inchaço. Seus cabelos ruivos estavam recém-secos, que mostravam um brilho suave de condicionador. Ao adentrar o café, Kelsey passou a mão pelos cabelos desarrumados, que umedeceu os lábios secos e rachados. "Você parece perfeita, jovial e bem disposta." "A que horas costuma se levantar?" "Pouco antes das 4. O forno precisa ser ligado às 4h30. Isso é insano. Talvez para algumas pessoas, mas eu adoro", Ray afirmou. "Venha até a cozinha. Preciso tirar os bolinhos de aveia. O café está pronto." Kelsey seguiu Ray, e elas atravessaram a abertura existente no balcão de mogno, próxima da caixa registradora, para entrar na cozinha. Lá, Ray gesticulou para que Kelsey pegasse café na cafeteira de aço inoxidável situada na bancada. Kelsey encheu 2 xícaras, e Ray, após vestir um avental vermelho, tirou uma bandeja de bolinhos do forno. Faltava pouco para 5, mas Kelsey observava Ray se mover pela cozinha como se fosse meio-dia. "Tomo com um pouco de creme e muito açúcar", Ray disse. Kelsey preparou o café e em seguida pôs a xícara na ilha, onde Ray cobria os bolinhos com açúcar. "Estão com um cheiro ótimo", Kelsey afirmou. "Não é mesmo?" Ray dirigiu o olhar a Kelsey, e depois, de volta para os bolinhos de aveia. "Você me olha como se eu fosse uma maluca." "Não, de jeito nenhum. Não se preocupe. Dou essa impressão para a maioria das pessoas, quando descobrem que acordo tão cedo e às vezes durmo tão tarde. Você pode achar que me acostumei com isso, ou que me causa tédio, mas não. Não os cheiros, o trabalho ou os frequentadores. Há muitos clientes que passei a conhecer bem e com quem adoro conversar. É assim que descobrimos que estamos fazendo o que estávamos destinados a fazer, quando nunca nos entediamos e não queremos fazer nenhuma outra coisa. Já pensou em abrir seu próprio café? "Ah, sim. O tempo todo. Eu já disse para Liv Houston que pretendia me tornar sua concorrente. Mas o certo é o seguinte, Liv não quer este lugar. Ela decidiu mudar para algo novo. Assim, Millie, a mãe de Liv, ofereceu o café para mim. Este ano é meu período de teste, para ver se consigo cuidar do estabelecimento sozinha e garantir que tenho certeza do que quero." "É? Por enquanto, tudo bem. Liv quase não passa por aqui, e Millie é muito velha para fazer muita coisa no café. Desse modo, sinto que o lugar já é meu." Ray terminou de preparar os bolinhos de aveia e os pôs de lado para esfriar. Colocou um segundo lote no forno e ajeitou os bagels num fatiador automático. "E você? Gosta do que faz?" Kelsey pensou por um minuto. "Sim, gosto. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa." "Você não se apieda daqueles que odeiam seus trabalhos?"
Quer dizer, acordar todo dia e fazer algo que você não gosta não é um bom jeito de viver. Acho que é resultado de uma criação inadequada dada pelos pais. Quando você é criança, não sabe o que quer. Nenhum menino de 10 anos sonha em ser um contador. Nenhuma garotinha quer crescer e ser uma promotora de vendas. Certo? Mas se ninguém lhe diz para sonhar quando você é criança, então você simplesmente atravessa a vida e aquilo que todos fazem, às vezes as coisas que seus pais fazem. Rai pegou a xícara e tomou um gole. Não sei, fico muito filosófica de manhã. Mas você sabe do que estou falando? Faça o que gosta de fazer. E se você acabar não gostando, faça outra coisa. Kelsey sorriu ante o entusiasmo da garota. Sei exatamente do que está falando, Rai, e é um bom conselho. Vejo que você está muito feliz com sua vida. Talvez um pouco pilhada por causa da cafeína às 5 da manhã, mas não há nada de errado com isso. Rai achou graça. Acho que você e eu vamos nos entender. Então, por que não consegue dormir? Kelsey fitu o taro. Por que não consigo dormir? Ela disse para si mesma, refletindo sobre a pergunta. Você tem algumas horas? Assentindo com um gesto de cabeça, Rai afirmou. Ah, parece que tem a ver com problemas com o menino. Nada disso. Kelsey fez um ar de espanto. Eu soube que é um médico do hospital que a está ajudando numa pesquisa ou algo assim. Sério? Como ficou sabendo disso? Também soube que ele é bem atraente. Do que você está falando? Kelsey sorriu. Ele tem o dobro da minha idade. Não é verdade. Ele tem 40 anos. Talvez, 45. Quantos anos você tem? 30. O dobro de sua idade é 60. Assim, pare de exagerar e de evitar a questão. Ele é bonito? Como você está obtendo suas informações? Ray sorriu. Administro o único café numa cidade muito pequena, onde todos estão falando da morte de Becca e Curley. E todos sabem que é uma jornalista da revista e ventes bisbilhotando por aí. As pessoas falam, e nesta cidade, elas geralmente falam comigo. Portanto, se você pretende manter algum segredo enquanto estiver aqui, não conseguirá. A menos que você assassine uma jovem estudante de direito. Nesse caso, será capaz de desaparecer na calada da noite. Touché. Mas a questão é, se não quer que eu saiba que você está saindo com um médico bonitão, não jante com ele a uma quadra de distância daqui. Ele me ajudou com alguns prontuários médicos que eu estava procurando. Só isso? Nada mais? Como assim? Quando encontro você vagando pelas ruas de madrugada, suponho que um homem seja o motivo. Kelsey balançou a cabeça. Eu lhe asseguro que Peter Ambrose não está me fazendo perder o sono. Nós só nos encontramos. Ah! Rai arregalou os olhos. Então, isso se denomina problemas pré-românticos com o menino, e podem ser mais complicados do que problemas românticos já estabelecidos com o menino. Ela deixou cair o último bagel no fatiador. Então, apontou para o forno onde outro lote de bolinhos de aveia estava sendo preparado. Demora cerca de 40 minutos para assar. Vamos voltar para o salão. Ainda antes do amanhecer, o poste de luz da esquina lançava sombras pelo café através da janela. Rai acendeu uma luminária de chão perto da lareira, o que banhou as cadeiras de couro com luz castanho avermelhada. Ela pôs lenha na lareira e a acendeu. Quando Rai e Kelsey se sentaram nas cadeiras, as toras resistiam às chamas com ruídos sonoros de rachadura. Bem, se não é um homem, por que você não consegue dormir, Kelsey? Porque Becca e Curley está me mantendo acordada à noite. Sério? Isso é arrepiante. Sou desse jeito. Uma vez que um caso me fisga, só consigo pensar nele. E as coisas que descobri sobre esse caso estão fazendo minha mente viajar a 200 km por hora. E não consigo parar. Parar o quê? Não sei. Parar de pensar a respeito de vida e morte e como tudo pode ser tirado de nós tão rápido. Rai encarou Kelsey, lendo sua expressão. Esse caso a fez pensar em tudo isso? Fez. Me diga o que está acontecendo com você. Kelsey fez uma cara engraçada. Pare, Rai pediu. Li tudo o que você já escreveu. Seus 2 livros e todos os seus artigos, que incluem muitos homicídios. No ano passado, você escreveu sobre o desaparecimento de um menino de 6 anos, que acabou muito mal. E também sobre o maluco da Flórida, que fez a filha cheirar clorofórmio, a matou acidentalmente de overdose, e depois, a enterrou a 1 quilômetro de distância de casa. Assim, não venha me dizer que você não consegue lidar com o fato de vir a uma cidadezinha e escrever a respeito da morte de uma estudante de direito. Isso não me convence. Então, o que há? Por que está tão incomodada com esse caso? Kelsey tomou um gole de café. Era estranho como as pessoas podiam conhecê-la tão bem por meio de seus textos. Você já pensou em ser psicóloga? Nunca. Fale. Kelsey não tinha certeza de por que queria falar para aquela garota das coisas que a estavam incomodando. Ou porque, apesar de mal conhecê-la, sentia que podia confiar nela. Não era capaz de explicar o motivo pelo qual se achava prestes a revelar para aquela jovem algo que se recusará a revelar para o psicólogo. Mas havia algo em relação a Rai. Um carisma que fazia Kelsey se sentir à vontade. Assim, respirou fundo. Fui até a palafita ontem. A do Curley? Rai apontou o lago pela janela. Sim. Achei que estivesse com a entrada proibida. Esta.
Mas o delegado me deixou dar uma olhada. Como conseguiu isso? Kelsey deu de ombros. Ele se sente frustrado porque os detetives estaduais assumiram o caso. Não está gostando do rumo que a investigação vem tomando. Assim, até certo ponto, sou seu jeito particular de conseguir fazer as coisas direito. O que você descobriu? Não sei. Nada, acho. Mas fiquei onde Becca ficou. Segui as pegadas de uma garota que foi estuprada e depois, assassinada. E me peguei pensando que a mesma coisa quase aconteceu comigo. Devagar, Rai projetou o queixo. Ela não precisou fazer outra pergunta ou pressionar mais. Kelsey expeliu o ar aos poucos, de modo vacilante. Esse trabalho teve o propósito de me tirar da redação e me fazer retornar à vida normal após algum tempo de licença. Fui obrigada a tirar essa licença depois de ter sido, sabe, atacada. Como Becca? Meu Deus, Kelsey. Quando? Há algumas semanas. O que aconteceu? Os olhos de Kelsey perderam o brilho por causa das lágrimas, mas ela se recusou a derramá-las pelo rosto. Certa manhã, eu estava correndo pelo mesmo caminho de sempre. Usava meus fones de ouvido, mergulhada em meu pequeno mundo sob efeito da endorfina. Ele surgiu da mata, me agarrou e me arrastou do jeito que já tinha descrito antes em meus artigos, mas de repente, aquilo estava acontecendo comigo. Inicialmente, fiquei surpresa e confusa. Quando enfim entendi, era tarde demais. Lutei por minha vida. Acordei no hospital um dia depois. Por um instante, Rai apenas encarou Kelsey. Não sei o que dizer. Em geral, sou franca e direta, mas não pretendo. Você não tem de me dizer mais nada. Não. Você não arrancou isso de mim. A verdade é que preciso falar a respeito. Na realidade, não falei com ninguém sobre isso, incluindo o psicólogo que me indicaram. Kelsey foku sorriso. Você devia se sentir honrada, Rai. É uma confissão de proporções épicas para mim. Ray Sorio. Fico feliz que tenha conseguido uma atitude positiva. A alternativa é deixar isso me controlar. Estou determinada a não deixar. Pegaram o sujeito? Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça. Ele usava uma máscara. Não conseguiram identificá-lo. Durante um breve tempo, elas permaneceram caladas. Como você está? Ray finalmente perguntou. Seguindo adiante, me recompondo. E vinha fazendo um trabalho muito bom em relação ao caso Eckerley, estava mesmo. Até entrar na casa ontem. Isso tornou tudo muito real e muito próximo. Kelsey fitava o fogo da lareira. A mesma coisa podia ter acontecido comigo, e outra pessoa talvez estivesse escrevendo sobre a minha morte. Sim, mas não aconteceu. Não aconteceu. Mas por que não? Por que Becca e não eu? A pergunta é, por que não consigo dormir? No meio da noite, dei-me conta de que tenho de achar uma maneira de ajudar essa garota. Tenho de chegar a alguma conclusão por ela. Também parece uma boa maneira de você se ajudar. Provavelmente. Kelsey encolheu os ombros em sinal de dúvida e tomou outro gole de café. Elas ouviram uma batida na porta da frente e viram um casal parado na calçada. Droga! Rai consultou o relógio de parede. Já são 6 horas. Tenho de abrir o café e tirar os bolinhos do forno. Desculpe por importuná-la. Você não me importunou. Obrigada pela companhia esta manhã e por confiar em mim. Continue lutando, Kelsey. Você é uma garota forte. Sorrindo, Kelsey se dirigiu para a saída. Vou destrancar a porta. Não deixe os bolinhos de aveia queimarem. Obrigada. E, Kelsey, venha me visitar de vez em quando. Quero ouvir mais daquilo que você tiver vontade de me contar. Certo. Posso até conseguir ajudá-la no caso Eckerley. Ah, sim? Como? Você se lembra do grupo de fofocas? Da outra manhã? As pessoas intrometidas que se sentam ao balcão? Kelsey fez que sim com a cabeça, lembrando-se da discussão que ocorreu no balcão. Elas estão dizendo que Becca tinha um diário. Kelsey se deteve e se virou. Ray Sorio. Vou bisbilhotar e ver o que consigo. Dê-me um dia, mais ou menos. E ela desapareceu na cozinha. Kelsey destrancou a porta da frente e deixou o casal entrar. Em seguida, pegou a Tomal na direção do lago para contemplar o nascer do sol. Capítulo 17. Becca Eckersley. Universidade, George Washington. 14 de março de 2011. 11 meses antes de sua morte. Eles estavam passando o semestre equacionando os horários para descobrir a melhor maneira de se evitarem. De encontros embaraçosos, porém, era difícil escapar. A última vez que conversaram foi no terraço da palafita, e após um mês de insucessos, Becca e Jack pararam de tentar superar as dificuldades com Brad. Nada era capaz de mudar sua opinião a respeito deles. Assim, Becca e Jack o evitavam tanto quanto possível. Quando obrigado a voltar para casa, Jack fazia isso tarde da noite.
Em geral, a porta do quarto de Brad já estava fechada, e nas raras ocasiões em que Jack entrava no apartamento e o encontrava na sala de estar, Brad se levantava do sofá, desligava a TV e fechava a porta de seu quarto atrás de si. Becca pediu para Jack se mudar, mas ele estava preso ao apartamento pelo resto do semestre, e sua bolsa incluía quase tudo, exceto quarto e refeições. O que seus pais enviavam por mês mal dava para pagar metade do aluguel, e ele cobria o resto com seu trabalho no campus. Jack recusou a oferta de ajuda financeira de Becca. Aguentaria mais 2 meses e terminaria o último ano no apartamento. Não foi difícil achar um lugar alternativo para ficar. Gail ficou feliz de verdade por eles, e não se importava com o fato de Jack passar quase todas as noites no quarto de Becca. Em março, Becca recebeu a carta de aceitação da George Washington. Então, ela e Jack celebraram com um jantar festivo. 2 semanas depois, Gail foi aceita pela Stanford, e ela e Becca comemoraram com cervejas no Buc-ee's. As duas choraram quando se deram conta de que ficariam muito longe uma da outra. A carta de Harvard para Jack chegou um dia depois, e os 3 brindaram no apartamento de Becca, onde colocaram as cartas de aceitação, uma ao lado da outra, e brindaram ao que tinham pela frente. Jack se sentiu apreensivo durante essas celebrações, mas camuflou a apreensão com sorrisos e bravatas. Ele tomou conhecimento quando a primavera começou na costa leste, e surpreendeu-se por ter demorado tanto. Esperara por aquilo em seu retorno do recesso de Natal, e nem mesmo a dissolução da maior amizade que já tivera conseguiu distrair seu radar interno do que estava por vir. Ninguém soube como vazou, quem vazou ou de que maneira chegou àqueles que não deveriam ter descoberto. No entanto, Jack não precisava de um artigo no jornal ou de um blogueiro do campus detalhando os acontecimentos que provocaram a suspeita de Milford Morton. O que era destinado para os 4 se espalhara para algumas pessoas que Brad esperava impressionar, e elas espalharam para mais algumas, e mais algumas depois disso, até que no fim, 74 dos 122 alunos do último ano do curso de Direito Comercial de Milford Morton tinham uma cópia do exame roubado. Uma investigação foi realizada, e os detalhes descobertos se espalharam pelo campus. Apenas um trabalho sério, e a provável aplicação de penalidades, poderiam apagar os grafites que um escândalo assim deixaria sobre os muros da universidade. Era necessário um bode expiatório. Alguém para culpar e comprometer o futuro. Como um exemplo para os outros estudantes que tomam decisões tão equivocadas, mas, sobretudo, para mostrar ao mundo acadêmico que a George Washington era uma universidade fora de série, que não tolerava tal traição em relação aos padrões. A universidade conhecia as perguntas certas para fazer os estudantes falarem, sobretudo aqueles com cursos de direito e futuros políticos em risco. Sem mencionar pais proeminentes que esperavam evitar constrangimentos públicos. Naquele momento, Jack entendeu por que demorou até março para aquilo estourar. Quando as cartas de aceitação das faculdades de direito começaram a chegar, seriam usadas para fazer os estudantes certos se abrirem. Na época em que as tulipas se preparavam para florescer e a grama, começava o processo nutritivo que a traria de volta à cor verde. Uma trilha venenosa, bastante oposta à transformação da primavera, alcançava a porta de Brad e Jack. O reitor da universidade ligou e pediu que cada um deles comparecesse às 3 horas daquela tarde para uma reunião. Brad e Jack não se falavam desde o Natal, mas a emergência os fez superarem rapidamente o embaraço. Meu pai vai me matar quando isso vier à tona, Brad afirmou. Ele e Jack estavam sentados no capô do Volvo batido de Jack, estacionado na margem do rio Potomac. Eles viram um grande rebocador passar puxando areia do Maine. Ainda fazia muito frio para barcos de passeio, e a água parecia uma tela vazia que reluzia com o sol do meio da manhã do início de março. Brad cobriu o rosto com as mãos. Acabamos de ferrar com nossas vidas. Jack detectou o desespero na voz de seu amigo, e viu isso quando Brad enfim ergueu os olhos com lágrimas brotando neles. É o seguinte. Jack olhou bem em frente, na direção do Potomac e do rebocador que se movia em sua superfície. Eu invadi o escritório de Morton sozinho. Peguei o exame e o distribuí. Mais de 70 outros caras viram o exame. Você é apenas um deles. Nada mais. Não vão expulsar 70 alunos do último ano. Eles querem uma pessoa para pôr a culpa. Do que você está falando? Estou assumindo a culpa por isso. Não. Isso não está acontecendo. Jack deu uma risada. Vai acontecer. É você ou sou eu? Acredite no que digo, Brad. Os caras com quem eles conversaram jogaram a culpa em nós. O reitor os fez se sentarem, mostrou as cartas de aceitação ou as ofertas financeiras deles, e em seguida lançou sua oferta. O que acha que eles fizeram? Ficaram quietos. Por favor. Eles nos dedaram para se safarem. Não há motivo para nós dois nos ferrarmos. O rebocador deixou escapar um apito longo e grave, e a 1,5 km rio abaixo, uma ponte levadiça começou a se erguer. Escute, Brad. Isso não tem nada a ver com Becca ou com o que aconteceu no recesso. A verdade é que sou um garoto pobre de Wisconsin, que realmente não dá a mínima para se Harvard vai ou não cancelar sua oferta. Era para fins de currículo, e não por causa de alguma grande paixão que tenho de ser um advogado. Há dezenas de outras faculdades que aceitariam com prazer um renegado de Harvard, e não tenho um pai psicótico para satisfazer.
Quero escrever discursos algum dia, e uma mancha em meu histórico acadêmico não impedirá isso. Concorrer a senador, talvez. Mas não escrever para um. Jack, eu mostrei para você a chave. Pedi para você vir comigo para pegar o exame. E eu disse sim. Quis a descarga de adrenalina de uma invasão. E estou assumindo a culpa, Brad. Você nem mesmo usou o exame. Quer dizer, foi o que Becca disse. Você nem mesmo usou, e quer levar a culpa por roubá-lo? Não se tratou do exame, Brad. Foi a aventura. E eu roubei o maldito exame tanto quanto você. Não sei, Jack. Mas Jack sabia. Seu amigo aceitaria a oferta. Brad também sabia. O resto era apenas um jogo, uma maneira de aceitar na surdina. Sem de fato querer uma coisa assim, mas só aceitando porque foi oferecida de modo tão firme. Não sei o que dizer, Jack. Diga sim quando a Universidade da Pensilvânia o convidar. Ou Harvard, mas sei que a Pensilvânia é sua primeira opção. Jack saltou do capô do carro. E diga sim de novo quando o velho Jack Boy vier lhe pedir um emprego, dentro de alguns anos, ele completou, abrindo a porta do motorista. Venha. Vamos acertar nossas histórias antes de vermos o reitor. Quando embarcaram no carro, Jack agarrou a direção e olhou para Brad. Dizem que não é o crime que abala as pessoas. Você sabe disso? Sim, Brad respondeu sorrindo. É esconder a verdade. O que é isso? Jack, no apartamento de Becca, apontou para um envelope rasgado sobre a mesa da cozinha e a carta ao lado dele. Cornell, Becca respondeu. Sim? Não? Becca fez que sim com a cabeça. Que diabos? Jack exclamou, empolgado. Por que não me contou? Ela deu de ombros, em sinal de dúvida. Não sei. Estou muito preocupada. Chegou há 2 dias, mas temos toda essa pressão sobre nós com a coisa de Morton, e não tive vontade de comemorar. E agora, você está prestes a ver o reitor para confessar algo que não foi sua ideia. Não é uma boa estratégia, Jack. Primeiro, é algo que já foi decidido. Segundo, puta merda. Você foi aceita numa escola da Ivy League. Becca respirou fundo. Ainda acho que vou ficar na George Washington. Já estou aqui, bem familiarizada com o pedaço, sinto-me à vontade. E para ser honesta, se estou falando sério a respeito de me ligar ao escritório de meu pai, não faz diferença entre a George Washington e a Cornell. Talvez algum cliente snob só queira alguém pós-graduado numa faculdade da Ivy League para trabalhar no caso dele, mas é improvável. Sério? Bem, é bom ter opções. Além disso, sabe-se lá o que pode acontecer. Eu trapaceei num exame final, e se isso transpirar? Creio que não tenho de contar. Por esse motivo acho que você não deve fazer isso, Jack. Sim, você roubou o exame, mas nem mesmo o usou. Por que está assumindo toda a culpa? Não há outra maneira de isso funcionar, Becca. Brad não assumirá a culpa sozinho. Simplesmente não é assim que ele funciona. E se nenhum de nós confessar, você sabe o que acontecerá? A culpa começa a se espalhar. Adivinhe quem será a próxima pessoa depois de Brad e de mim. Becca desviou o olhar. Arvin. Certo. Você, e depois Gail. Quer saber por quê? Porque todos que trapacearam sabem que Brad e eu roubamos o exame. Brad não foi capaz de ficar de bico calado. E eles sabem que você e Gail deram a primeira olhada. E se a universidade pressionar, contarão ao reitor, ao presidente e a qualquer outra pessoa que perguntar o que eles sabem. Assim, sou eu ou somos todos nós. Por que não Brad? Jack riu. Fala sério, Becca. Isso não vai acontecer. Ele ficou de pé. Tenho uma conversa com o reitor às 3. Assim, preciso ir. Parabéns por Cornell. Becca ficou de pé e passou o braço pela cintura de Jack, pondo a cabeça em seu ombro. Boa sorte. Ele beijou-lhe a testa. Me conte quando coisas boas acontecerem para você de agora em diante, certo? Becca assentiu com um gesto de cabeça, chorando em silêncio sobre o peito dele. Capítulo 18. Kelsey Castle. Summit Lake. 11 de março de 2012. Dia 7. Naquela semana passada em Summit Lake, curiosa com a história que perseguia e cativada pela garota que foi morta, Kelsey encontrou um oásis para seu próprio problema. No entanto, desde a visita à propriedade do Zeckerley, uma espiral repetitiva de lembranças vagas, imagens confusas da manhã em que fora atacada a cercava. Do homem que ela não conseguia reconhecer, um rosto mascarado que não era capaz de identificar. No último mês, Kelsey passou muitas horas tentando evocar com mais nitidez essas lembranças, arranjando-as em ordem cronológica e trabalhando para reconstituir os acontecimentos daquele dia. Era como se sua mente usasse uma coleira elétrica, incapaz de ir muito longe sem tomar um choque. Kelsey chegava até um ponto específico de sua memória, mas sem conseguir ir além. Em parte, Kelsey não queria ir além. Não desejava ver os detalhes daquela manhã, nem reviver o horror.
Por um lado, ela acreditava que seria capaz de enterrar aquelas lembranças, esperando que elas se decompusessem. Por outro, Kelsey sabia que isso não seria tão fácil. Ao ver-se na posição de vítima em vez de investigadora, Kelsey odiou o processo e o procedimento de coleta dos fatos. Desprezou as perguntas dos detetives e as conotações sobre o que ela vestia naquela manhã, quem estava vendo fora do trabalho e como ela se portava na redação. Sem jamais falar com franqueza ou apresentar suas suspeitas, Kelsey entendia muito bem que os detetives queriam descobrir se ela era uma mulher promíscua, que flertava com os colegas e usava roupas inadequadas. Eles não tiveram a coragem de lhe perguntar se ela talvez tivesse provocado toda a situação, mas, após 2 dias de interrogatório, Kelsey entendeu o que eles sugeriam. E sentiu-se aliviada, quando eles a deixaram a sós, saíram para procurar inutilmente o homem sem rosto, sem nome e sem chance de ser pego. Então, Kelsey desligou o telefone, trancou a porta da frente e não saiu de casa durante um mês. Certa tarde, durante sua licença do trabalho, desligada do mundo, Kelsey não resistiu e pesquisou a respeito do que ela passará. A leitura atenta do material de referência e a decifração de volumes de informações eram a maneira como Kelsey descobria as coisas em seu trabalho. Assim, tentou a mesma estratégia em sua vida pessoal. Na livraria, comprou alguns livros de autoajuda que abordavam o processo de cura de mulheres que sofreram estupro. Leu todos em 3 dias de pouco sono, muito café e comida chinesa. Após sua jornada de leitura, Kelsey se confortou ao saber que as emoções que atravessavam sua mente e seu corpo não eram exclusivas. Outras mulheres compartilhavam sua dor. Os livros sugeriram que ela sentiria solidão e isolamento. E ela sentiu. Em parte porque Pen Courtney não permitiu sua ida à redação da revista por um mês, mas também por sua recusa a atravessar a porta de casa por temer o que poderia estar à sua espera. Ela também leu que raiva e ressentimento em relação aos homens seriam parte do processo. E ainda que não houvesse amargura em seu coração ou mente, Peter Ambrose foi o primeiro homem para quem ela ficou disponível. E seu sonho estranho da outra noite, com Peter correndo pelo cais diante da casa do Eckerley, a fez-se questionar a respeito de confiar num homem. Kelsey se permitiu essa emoção. As noites seriam especialmente difíceis, os livros lhe disseram. Seus pesadelos confirmavam isso. No entanto, ela se orgulhava do fato de que, quando não estava dormindo, as horas sombrias da noite eram seus momentos preferidos. Era quando Kelsey assistia a filmes antigos e terminava os romances que estava lendo. Naquela hora, ela sabia que o resto do mundo dormia, e só então se sentia à vontade, relaxando, sabendo que não estava perdendo nada. Kelsey teria medo, os livros lhe disseram, e talvez levasse meses ou até mais tempo para caminhar pela calçada, andar de carro ou correr pelas ruas. Para algumas mulheres, essas coisas nunca mais seriam possíveis de novo. E aquilo era verdade. Ela sentia medo, não podia negar. No entanto, correr era sua paixão. Um momento particular, quando revisava casos e artigos em sua mente. Quando ficava obcecada por um artigo, o isolamento da corrida permitia que Kelsey ordenasse seus pensamentos. E quando ela se sentia subjugada, ou muito próxima de uma história, os quilômetros eram vencidos fugindo de todos aqueles pensamentos que atravessavam sua mente. Ela os apagava por 1 ou 2 horas e voltava revigorada. Nas semanas seguintes ao estupro, porém, a ideia de correr em qualquer lugar, quanto mais no bosque onde o ataque aconteceu, era inconcebível. No entanto, ali em Summit Lake, Kelsey tomou uma decisão. Recusou-se a permitir que o medo roubasse o que ela tanto gostava. Assim, forçou-se a caminhar pela cidade e a correr pela mata que levava à cachoeira. O horror daquela manhã ainda a acossava, mas cada quilômetro percorrido a levava um pouco mais para longe dele. Mais do que tudo, segundo os especialistas, Kelsey experimentaria uma sensação de perda, semelhante à que se tem com a morte de alguém querido, e isso era fundamental para o renascimento que ela precisaria experimentar para se curar completamente. Talvez essa fosse a sensação que a oprimira na palafita, na outra manhã. O que Kelsey concluiu lendo os livros de autoajuda foi que cada um se cura à sua própria maneira e em seu próprio ritmo. Alguns refletem mais do que os outros a respeito das coisas que enfrentam na vida, e avaliam esses acontecimentos de maneira distinta. Por fim, Kelsey decidiu que selecionaria os acontecimentos que moldaram sua vida e definiram sua personalidade. Aquele dia único e terrível não seria um deles. Simples assim. Kelsey não conseguiu jogar fora os livros. Assim, atirou-os numa caixa de retorno da biblioteca local e voltou para o trabalho no dia seguinte. Uma semana depois, estava em Summit Lake, no rastro de Becca Eckerley, que passará pela mesma coisa que ela, mas não fora tão afortunada a ponto de acordar numa cama de hospital no dia seguinte. Sempre confiante no destino, e uma estudiosa da persistente voz interior que a orientava e a ajudava a encontrar seu caminho, Kelsey sabia estar em Summit Lake por um motivo maior do que ela mesma. Por algo mais do que um artigo para o qual fora enviada para escrever. A noite caiu, e às 8 horas o céu estava repleto de estrelas. Kelsey puxou a gola da jaqueta para se proteger da brisa do lago, na frente do Winchester Hotel, e observou a chegada de um utilitário esportivo preto. A janela do lado do passageiro baixou, era Peter Ambrose atrás do volante. Kelsey se aproximou do carro e apoiou os cotovelos na moldura da janela. Você tem certeza disso? Ela perguntou. É a sua história.
Então, é você quem tem que ter certeza. Mas sou um participante disposto. Não vai se meter em apuros? Se formos pegos, nós dois vamos nos meter em apuros. Kelsey deu uma olhada na Maple Street. Em seguida, abriu a porta e embarcou. Alguns minutos depois, estavam numa estrada sinuosa, fora de Summit Lake. Me diga de novo como você conseguiu essa informação, Kelsey pediu. Liguei para um amigo patologista, que trabalha para o condado. Ele sabia do caso Eckerley. Não os detalhes, apenas que tudo é muito confidencial. Eles, os outros patologistas e técnicos, receberam ordens de ficar fora do caminho dessa investigação, deixando o caso para as autoridades estaduais. Apenas a médica legista do condado de Buchanan tem alguns direitos especiais. Aquela que escreveu o resumo da autópsia que você conseguiu para mim há alguns dias. Sim. Meu amigo me falou que há outra coisa acontecendo com esse caso. Os boatos e as especulações são anormais. Quais são os boatos? Algo está sendo encoberto. A médica legista está prestes a renunciar ao sigilo, o que vem causando uma confusão tremenda na sede do condado. Todos estão comentando. Por isso, quando liguei para o meu amigo, ele ficou bastante feliz de saber que alguém estava investigando essa história. E como ele irá nos ajudar? Ele não o fará diretamente, no caso de alguém lhe perguntar. Mas conseguiu para mim um cartão de acesso à sede do condado e uma senha para o arquivo do caso Eckerley. Acho que conseguiremos o relatório completo da autópsia. Percorreram a estrada sinuosa das montanhas durante meia hora, e finalmente, chegaram à cidade de Astate, onde se situava a sede do condado de Buchanan. Eram quase 9 da noite, quando pararam no estacionamento de uma pizzaria. Acharam uma mesa ao lado da janela e pediram cerveja e uma pizza de calabresa. Kelsey tomou um gole da cerveja. Por que está fazendo isso por mim, Peter? Você pode se meter numa tremenda enrascada. Por sua causa, acabei me interessando pelo caso. Se alguma coisa está sendo encoberta, quero ajudá-la a descobrir o que é. Além do mais, gostei de você, que me parece uma boa pessoa, com boas intenções. Peter também tomou um gole. Obrigada. Só espero que isso não lhe cause nenhum problema. Peter Sorio. Não estamos roubando documentos secretos do governo, e sim procurando o relatório de uma autópsia, que deveria ser público. Me conte o que você descobriu, desde que nos falamos pela última vez. Por onde começo? Que tal pelo fato de Becca ter se casado pouco antes de ter sido assassinada? Com quem? Estou trabalhando nisso. Você não sabe? Ainda não. Não há uma certidão de casamento? Não consegui achar. Não faz sentido, mas tenho confiança total em minha fonte. A garçonete trouxe uma pizza e pôs uma fatia no prato de cada um. Minha teoria é que Becca fugiu para se casar e foi assassinada antes de registrar a certidão de casamento. Portanto, não deixando registro. Não deixando registro, mas deixando um suspeito. Pois é, se eu conseguir descobrir com quem ela se casou. Kelsey comeu um pedaço de pizza. Além disso, Becca mantinha um diário, no qual ela escreveu no dia em que foi morta. Ou pelo menos leu. Não menciona o nome do rapaz com quem ela casou? Imagino que sim, mas ninguém parece saber onde está o diário. Kelsey limpou a boca com um guardanapo de papel. Becca foi vista com o diário 2 horas antes de ser morta, quando estudava no café local. No entanto, não há registro de um diário catalogado na lista de provas. E quando tive a oportunidade de bisbilhotar a casa do Eckerley, não vi nenhum sinal dele. Então onde ele está? Kelsey encolheu os ombros. Alguém está com o diário. Ou as autoridades estaduais o encontraram e o deixaram fora da lista de provas, ou quem a matou pegou o diário porque sabia o quão comprometedor ele seria. Se a polícia achou esse diário, por que decidiu escondê-lo? Não sei. Talvez pelo mesmo motivo pelo qual estamos prestes a xeretar a sede do condado, procurando um relatório da autópsia que não vão publicar. O que o seu chefe diz sobre tudo isso? Ele está interessado, mas nem um pouco empolgado com minha abordagem. Achei que você disse que é exatamente o que sua revista publica. Ele não deveria estar babando por causa de um homicídio com possíveis encobrimentos da verdade. Ah, ele está. Acredite me. O que o está deixando maluco é o prazo. Ele me mandou para cá para me manter longe por um tempo, para me amarrar a um artigo sem valor por algumas semanas. O que não esperava era que eu topasse com algo importante. Sério? E por que seu editor quis afastar sua principal repórter? Kelsey bebeu sua cerveja e cruzou involuntariamente os braços, balançando a cabeça. É uma história para outra hora. Gostaria de ouvi-la algum dia, pois fiz uma investigação por conta própria e constatei que você é alguém muito importante. Sei que escreveu um livro sobre um crime real que se tornou best-seller, e tem uma legião de seguidores dos seus artigos para events. Então, por que seu chefe desperdiçaria seu talento num artigo sem valor? É uma longa história. Digamos que ele me quis fora da redação por um tempo. Você se dá bem com ele? Sim. Eu o amo. Peter deu uma mordida na pizza e fez um ar de espanto. Não me entenda mal, Kelsey disse. Ele tem 70 anos. Eu o amo como um pai. E o odeio da mesma maneira de vez em quando. Kelsey continuava com os braços cruzados. Peter apontou para a fatia de pizza dela, quase intacta. Não gostou? Estou muito nervosa.
Peter olhou pela janela, para a sede do condado, no outro lado da rua. O prédio estava quase totalmente escuro, exceto por algumas luzes isoladas no terceiro andar. Ele pousou o garfo no prato e limpou a boca. Pronta então? Kelsey fez que sim com a cabeça. Vamos. Peter pagou a conta, e juntos eles atravessaram a rua, deixando o carro no estacionamento da pizzaria. A área do edifício estava iluminada com lâmpadas amarelas. Quando alcançaram a frente do prédio, Peter tirou o cartão do bolso e o inseriu na fenda. A luz vermelha mudou para verde, e ele abriu a porta. Kelsey respirou fundo e o seguiu para o interior do prédio. Passaram pelos elevadores e entraram no poço de escada. Os 3 lances fizeram o pulso de Kelsey se elevar mais ainda. Peter abriu a porta do poço de escada, com a maçaneta fazendo um ruído estridente. Tudo, desde os passos deles até a maçaneta da porta, era intensificado em comparação com a quietude do prédio vazio. Tudo bem, Peter afirmou. Ele me disse 3C. Os dois pegaram o corredor. Havia uma parede de vidro à esquerda deles, através da qual podiam ver a área de trabalho escura de uma repartição do governo. Uma grande recepção com cadeiras atrás de um balcão. Além dele, cubículos com alguns monitores de computador. Alcancaram a sala 3C. Peter inseriu novamente o cartão de acesso e escutou a porta se abrir. Kelsey olhou para o corredor uma última vez antes de entrar na sala. A 3C tinha uma única mesa e um computador. Peter se sentou diante dele, e Kelsey se agachou ao seu lado. Ele tocou no mouse, e o computador voltou à vida. Em seguida, digitou a senha que seu amigo tinha fornecido para acessar o sistema e digitou: Eckerley, Becca. Um som baixo soou, e logo surgiu a mensagem: entrada inválida. Peter Allhow para Kelsey. Ela puxou o teclado em sua direção e digitou: Eckerley, Rebecca Alice. Um som mais alto e mais agradável soou. Então, surgiu uma caixa, pedindo uma senha. Peter a digitou de memória, e um segundo depois, o relatório completo da autópsia e do exame toxicológico de Becca apareceu na tela. Não imprima, Peter. Isso certamente deixaria um rastro. Pode apostar que a digitação acendeu uma luz vermelha em algum lugar. Você lê e eu anoto, prossiga. Kelsey tirou seu bloco de anotações. Peter leu o texto na tela. Causa oficial da morte: asfixia. A traqueia e a laringe colapsaram por causa do trauma, e isso impediu o oxigênio de chegar aos pulmões. Averigou-se que o dito trauma foi causado por pressão manual no pescoço, muito provavelmente pelas mãos de alguém. Nenhuma laceração no pescoço ou outras indicações de objetos de aperto, tais como cintos, cordas ou ataduras. Enquanto Kelsey anotava às pressas, Peter interrompeu a leitura por um tempo. Prossiga. Peter leu a respeito de algumas coisas sem importância abordadas previamente no resumo do laudo. Aqui fala mais amplamente a respeito do dano vaginal, que confirma o estupro. Peter rolou o texto para baixo na tela. Aqui. Página 4. Não vimos isto. Provas retiradas do corpo e transferidas para a polícia. Sêmen, pelos da cabeça, faciais e púbicos, fibras, lã, casaco ou luvas, pele raspada de 7 unhas nos dedos das mãos. Peter rolou o texto um pouco mais para baixo. Os materiais genéticos retirados de todas as provas coincidem, indicando um único agressor. Ver toxicologia. Espera. Peter clicou em outra tela. Então, o relatório toxicológico apareceu. Certo, parece que tiraram amostras de DNA do pai, do irmão e de 3 primos de Becca. Nenhuma coincidência com o material genético retirado das provas, Peter murmurou, lendo rapidamente e mudando de telas. Muito bem. Parece que um pessoal que trabalhou em obras na casa também teve de fornecer amostras. 5 homens, nenhuma coincidência. Então, nenhuma coincidência de DNA? Não no relatório toxicológico. Nenhuma outra amostra de DNA tirada, como de um marido. Não está registrada nesse relatório. No corredor, o elevador se movimentou, e ao ouvi-lo eles ficaram paralisados de medo. Tinham deixado a porta da sala 3 se entreaberta, e Kelsey agarrou o braço de Peter quando escutou a porta do elevador se abrir. Rapidamente, Peter ficou de pé e se dirigiu até a porta da sala. Girou a maçaneta e, em silêncio, fechou a porta por completo. Ficou parado e encostou o ouvido na madeira. Kelsey se manteve perto dele, com o ouvido também na porta. Os rostos de ambos ficaram a poucos centímetros de distância um do outro. Tentaram controlar as respirações e escutar. Por fim, escutaram um som abafado de conversa, e em seguida, um assobio, que após um minuto, desapareceu. Peter pôs o dedo sobre a boca e sussurrou: silêncio. Ele agarrou a maçaneta e abriu a porta, pondo a cabeça para fora. Kelsey fez o mesmo, pouco abaixo dele. Viram uma carreta de limpeza no corredor, com esfregões e panos. Os dois recuaram para o interior da sala. Rápido! Kelsey disse. Peter voltou correndo para o computador e examinou o resto da autópsia. Há mais resultados internos. Maiores detalhes acerca do hematoma subdural. Peter revelou rapidamente alguns fatos acerca de inchaço cerebral e padrões de sangue. Conteúdos do estômago que ajudaram a reduzir o tempo de ataque.
A localização do sêmen no canal vaginal superior indicou que Becca nunca ficou de pé após o ataque. Peter clicou em algumas telas até voltar ao relatório toxicológico. Às pressas, leu algumas notas finais e, em seguida, parou. Ah! O que foi? Kelsey desviou o olhar de seu bloco de anotações. Eis o relatório toxicológico e o exame de sangue que fizeram em Becca. O que deu? Não me diga que ela estava drogada. Não, nenhum traço de drogas em seu organismo. Apenas gonadotrofina coriônica humana. O que é isso? HCG. Kelsey piscou os olhos. O hormônio da gravidez? Capítulo 19. Becca Eckersley. Universidade George Washington. 7 de abril de 2011. 10 meses antes de sua morte. Todos da turma de Milford Morton foram solicitados a refazer o exame. A decisão gerou protestos dos estudantes inocentes, e alguns dos mais inconformados tiveram permissão de se livrar em silêncio. A escola sabia que aqueles que discutiram mais, e cujos pais se envolveram, eram provavelmente inocentes, enquanto os que discutiram menos, e não informaram os pais, eram culpados. Jack recebeu nota 0, e não teve permissão de refazer o exame. Essa também foi uma decisão estratégica da direção da escola, pois uma análise detalhada do histórico acadêmico de Jack revelou que ele cursou mais créditos que o necessário durante o primeiro e o segundo anos, e uma nota 0 em Direito Comercial de Milford Morton ainda o deixaria com os requisitos necessários para a graduação. Porém, a nota 0 mancharia seu histórico acadêmico e reduziria a média geral de suas notas, o que talvez afetasse sua vida após a graduação. Sobretudo, revelaria uma punição evidente, mas permitindo que a universidade graduasse um estudante de baixa renda e evitasse a atenção indesejável de grupos que reagiriam e atacariam de maneira pública se um garoto pobre de Wisconsin tivesse sido expulso da faculdade meses antes da graduação, quando todos sabiam que a maioria dos estudantes trapaceava nos exames. Jack não tinha certeza do que aquilo acarretaria em relação à sua carta de aceitação de Harvard. No primeiro ou segundo dia depois do veredito, ele decidiu não examinar a questão. 3 semanas depois da conversa com o reitor, Jack deixou a biblioteca e foi para casa, no começo da noite, e encontrou Brad à mesa da cozinha, com um envelope rasgado à sua frente, junto com uma carta dobrada. Jack desacelerou quando entrou no apartamento. Pela expressão de Brad, soube o que aquilo significava, mas teve de perguntar. Então? Brad deu um sorriso falso. Regetado. Disse numa voz estranha, cujo propósito era ocultar sua tristeza, mas conseguiu o efeito contrário. Exatamente como tudo mais em minha vida. Murda. Pennsylvania. Brad fez que sim com a cabeça. Foda-se. Você vai conseguir ser aceito em outras, Brad. Brad ficou de pé, com os lábios contraídos. Não, Jack Boy. Era a última. Todas as faculdades da Ivy League me rejeitaram, ele revelou, arregalando os olhos com excitação simulada. Ah, mas consegui ser aceito pela Universidade de Maryland. Mal posso esperar pela expressão de satisfação de meu pai. Ele ficará muito orgulhoso de seu garoto, educado pelo Estado. Serei uma grande atração em todas as suas festas repletas de celebridades do mundo jurídico, com todos os seus malditos amigos juízes. Todos passaram. Jack perguntou, Bike-Sinho. É um dia de orgulho na família Reynolds. Por que você não me contou? Você estava um pouco fora de alcance, Jack. Você e Becca. Jack não respondeu àquele comentário. Nem mencionou que aguentar firme aquela pequena aventura deles, muito provavelmente, lhe custará seu ingresso para Harvard. Em vez disso sugeriu. Então, espere um ano, ache um estágio. As palavras de Jack permaneceram no ar, intactas e despercebidas. Achei que a Universidade de Maryland tinha um bom curso. Por isso você se candidatou. Só me candidatei porque meu orientador me obrigou. Brad deslizou o braço pela alça da mochila. Em seguida, olhou para Jack. Na realidade, é uma escola de merda, que vai provocar um maldito ataque cardíaco em meu pai se eu decidir cursá-la. Jack viu Brad sair devagar pela porta, sem fechá-la. Escutou os passos dele descerem mecanicamente os degraus da escada. Jack pegou seu celular e ligou para Becca. Oi, problemas importantes aqui. O que houve? Becca quis saber. Brad foi rejeitado por todas as faculdades de direito em que se candidatou, exceto Maryland. Nunca contou para ninguém, a não ser que você ou Gail soubessem. Ele não fala comigo há 2 meses, Jack. Tenho certeza de que Gail também não sabe de nada. Todas as faculdades. Todas as da Ivy League. E estávamos todos comemorando as nossas aceitações. Brad não pareceu se importar com o fato de que minha aceitação em Harvard na certa será cancelada. Mas, de qualquer jeito, alguém precisa conversar com ele, que está bem confuso. Estou indo. Ele saiu. Aonde foi? Não faço a mínima ideia. Pegou a mochila e caiu fora. Vou ligar para o celular dele, Becca disse.
E se Brad não quiser conversar comigo, vou pedir para Gail ligar. Minha vez. Gail e Becca se sentaram em um lado da mesa, e Jack no outro. Hambúrgueres e refrigerantes cobriam o tampo. Era uma reunião de estratégia sobre como ajudar seu amigo, que eles tinham certeza, sentia que o mundo desabava sobre sua cabeça. Acho que devemos ir ao apartamento de vocês e esperar por ele, Gail sugeriu. Brad tem de voltar para casa alguma hora. Meia-noite, 2 da manhã, não importa. Vamos ficar acordados e esperar por ele. Brad não vai gostar da tocaia. Ele tem falado com você ultimamente, Gail? Jack perguntou. Sim. Não filtra suas ligações como faz com Becca e comigo. Gail sorriu. Ele não está zangado comigo. Até hoje, toda vez que liguei para Brad, ele atendeu. Ele tem estado um pouco distante nos últimos tempos, e creio que tem a ver com... Vocês sabem, não? Mas neste momento, sei que é porque ele estava suportando o peso sem falar com ninguém. Gail tomou um gole de seu refrigerante. Achei que ele tivesse um contato na Universidade da Pensilvânia, por meio de seu pai ou de outra pessoa. Lembro-me de ele dizer algo assim. Jack Balancu a Kabika. Pelo visto, não funcionou. Tente entrar em contato com ele de novo, Becca pediu. Mandei 3 mensagens na última hora. Brad sabe que o estou procurando. Certo, Becca disse. Então, vamos esperar no apartamento. E depois? Depois vamos pôr todas as cartas na mesa. Gail ergueu as mãos. Isso é muito absurdo. Há alguns meses, éramos todos bons amigos. Agora, ninguém fala um com o outro. Nem tudo é nossa culpa. Becca franziu a testa. Não, Jack concordou. Mas uma parte é sim. E Gail tem razão. Temos de abrir o jogo. Falar a respeito de tudo. Depois, precisamos apoiar Brad, que acha que sua vida simplesmente acabou. E a maior parte disso é responsabilidade de seu maldito pai, que põe uma pressão insuportável sobre ele. E é muito louco o fato de Brad odiá-lo no momento, e no seguinte não ser capaz de aguentar a ideia de desapontá-lo. Deu de ombros. Tanto faz. Vamos esperá-lo no apartamento. Eles pagaram a conta e deixaram o restaurante. Era uma noite fria de abril, com os ventos vindos do Potomac, trazendo o cheiro de salmões e caranguejos. O celular de Jack vibrou em seu bolso com a chegada de uma mensagem de texto. Eles estavam no pé da escada de seu prédio. As garotas começaram a subir os degraus, enquanto Jack tirava o celular do bolso. A mensagem era de Brad. Você atirou de mim, Jack. Mas acho que ela realmente nunca foi minha. É uma mensagem de Brad? Becca perguntou do alto da escada. Jack hesitou por um instante, e em seguida, fez um gesto negativo com a cabeça. Não. É de um professor a respeito de uma dissertação. Enquanto as garotas permaneciam no alto da escada, Jack tornou a ler a mensagem. Elas ficaram impacientes. É Jack Boy. Gail se achava no patamar da escada, em frente ao apartamento dele. Vamos, está frio aqui. Jack olhou para o texto uma última vez, lendo antes de pôr o celular no bolso. Queria responder ao amigo. Algo que reconhecesse a dor de Brad, ou que admitisse sua suposta traição. Lentamente, subiu os degraus, pensando no que dizer. Enfiou a chave na fechadura, e abriu a porta. Nesse momento, uma série fragmentada de imagens varreu sua mente como um videoclipe em branco e preto, com pequenas partes estáticas. A expressão de Brad mais cedo, quando ele deixou o apartamento. A carta de rejeitado sobre a mesa. Suas palavras. Rejeitado. Exatamente como tudo mais na minha vida. Antes de a porta se abrir por completo, Jack sabia o que havia do outro lado. Uma mensagem de resposta ao amigo não seria possível. Becca soltou grito. À soleira, Jack ficou paralisado como uma estátua. Ele nunca olhou para o rosto de Brad, ou talvez sua mente tivesse bloqueado a imagem inchada, vermelha como sangue, em sua memória. Mas o que ficou marcado para sempre na mente de Jack foram os pés do amigo, girando devagar a 30 centímetros do chão, com uma cadeira virada sobre o piso. Parte 3. OLA. Detective. Capítulo 20. Kelsey Castle. Summit Lake. 12 de março de 2012. Dia 8. Nuvens brancas como a neve corriam pelo céu, estendendo-se sobre o lago e na direção do horizonte, como um teto do mundo. Na distância, uma abertura se formou, como se um solvente despejado do céu tivesse aberto um buraco nas nuvens, e através dele, brilhassem raios vibrantes de luz solar, que pousavam sobre a cachoeira e ricocheteavam no granito. Então, a água adquiriu um tom alaranjado. Kelsey não tirou os olhos da cena misteriosa. A cachoeira do sol da manhã. Kelsey acordou cedo, com a gravidez de Becca, fazendo sua imaginação correr solta com as possibilidades. Muitas perguntas lhe ocorreram, deixando seu sono novamente inquieto. Naquele momento, ela estava na base da cachoeira, com todas as questões a respeito de Becca e Curley organizadas na mente.
Dirigiu seu olhar para a origem da cachoeira, onde duas rochas arredondadas se situavam no topo do penhasco e ladeavam a água que passava entre elas. Provavelmente a força da água desgastou o penhasco ao longo do tempo, Kelsey imaginou, até que, no fim, a torrente cresceu e um pequeno filete escoou entre as pedras. Anos depois, a pressão implacável forçou uma abertura nas rochas, até que, por fim, a porção mais fraca se dissolveu e permitiu que a torrente vertesse da beira do penhasco. Aos poucos, o fluxo incessante foi polindo as rochas, criando um circuito através do qual a água passava livremente antes de cair da montanha. A evolução daquele cenário magnífico era incrível. Encarando a cachoeira, Kelsey soube que, não importando quão complexos fossem, todos os mistérios podiam ser traçados de volta até sua origem. Kelsey chegava cada vez mais perto do mistério ali em Summit Lake, mas retroceder ao ignorado para revelar a verdade acerca da morte de Becca Kerley exigia que ela dominasse grandes lacunas que não conseguia preencher sozinha. Os pais de Becca trabalhavam para manter em silêncio os detalhes do caso, e naquele momento, Kelsey confirmara que Becca também guardara segredos. Ser casada era um deles. Estar grávida era outro, e, sem dúvida, o suficiente para explicar por que Becca nada informara aos pais acerca de seu casamento. Após alguns minutos, o brilho alaranjado desapareceu. A água lançou espuma na área sob a cachoeira. Depois, amansou, convertendo-se na lagoa que refletia as nuvens em forma de bolas de algodão. A névoa cobria o musgo da encosta da montanha. Vejo que você se tornou uma admiradora. Kelsey se virou e avistou Rai parada atrás de si. O rosto dela estava vermelho por causa da corrida pela mata. Realmente é muito bonito aqui, Kelsey afirmou sorrindo. Pouco antes de ela conseguir terminar sua frase, Rai a abraçou. Kelsey permaneceu imóvel por alguns instantes e então lentamente passou os braços em torno da amiga. Você está bem, Rai? Rai manteve o abraço por vários minutos antes de soltar Kelsey. Estou. Mas devia ter dado um abraço assim em você na outra manhã. É o que amigas fazem quando contam coisas pessoais, privadas, que são difíceis de falar. Elas se abraçam e se apoiam, e eu gostaria de ter agido assim naquele dia. Mas você me pegou desprevenida quando me contou sobre o que lhe aconteceu. Kelsey engoliu em seco, surpresa de ficar tão comovida pelo gesto. Talvez por Rai ter sido a primeira pessoa, além de uma breve e incômoda conversa com Pen Courtney, a reconhecer sua situação e a confortá-la. Obrigada. Os olhos de Kelsey ficaram úmidos, e ela piscou para conter as lágrimas. Você é uma boa pessoa, Rai. E uma boa amiga. Sinto-me realmente feliz por conhecê-la. Ray Sorio. O sentimento é mútuo. Venha, vamos mergulhar os pés. Kelsey seguiu Rai, e as duas se sentaram na beira da água, no alto de grandes pedras ao redor da lagoa. Desamarraram seus tênis de corrida e mergulharam os pés. Por que a água está tão quente? Kelsey perguntou. Fontes naturais. Emergem do subsolo, onde são aquecidas. Sem a cachoeira, a lagoa seria muito quente. A água do alto da cachoeira, que é gelada, mistura-se com a água quente, e esse é o resultado. As pessoas nadam aqui durante o ano todo, mesmo quando neva e a superfície está fumegante. Rai se inclinou para trás para ver a cachoeira, e a fitou por instantes antes de prosseguir. Às vezes, venho para cá antes do movimento matinal, para recuperar o fôlego e limpar a mente. Ao longo do tempo, aprendi que este é um ótimo lugar para ordenar meus sentimentos. Mas se eu me aprofundar muito neles, talvez fique com a mesma expressão com que você está agora. E qual seria? Preocupação, Rai respondeu. Tem muita coisa acontecendo no interior desses seus grandes olhos castanhos. Sou capaz de jurar que você está tendo problemas com o menino. Kelsey fez um gesto negativo com a cabeça. Sinto desapontá-la. E depois que você chega a certa idade, para de chamá-los de meninos, sabia? Como eu deveria falar? Problemas com um homem adulto. Kelsey Sorio. Não sei. Problemas com o rapaz? Aramal. Sua expressão revela que você está tendo problemas com o rapaz. Fale. Falar o quê? Kelsey arqueou uma sobrancelha. Não há nada para falar. Aquele médico. Você o tem visto ultimamente? Sim, Rai. Na realidade, nós nos vimos ontem à noite. Eu sabia. Sabia o quê? Kelsey deu uma risada. Peter está me ajudando no artigo sobre Becca e Kerley. Ele tem boas fontes na cidade. Rai olhou para Kelsey com um ar misterioso e um sorriso reprimido. O que significa isso? Você acha que sou apenas uma garota que chama homens de meninos e acorda antes do amanhecer para assar bolinhos de aveia? Mas sou muito intuitiva. Não duvido disso, Rai. Então, o que está acontecendo com vocês dois? Kelsey arregalou os olhos. Não há nada acontecendo entre nós. Estamos invadindo prédios do condado e procurando relatórios da autópsia, e não namorando. A propósito, isso é segredo. A coisa da invasão. Não é para ser contada para ninguém. Mas você gosta dele? Eu quê? Eu sabia. Sabia o quê? Nunca responda a uma pergunta de sim ou não com outra pergunta. É uma confissão. Um sinal óbvio. Por um instante, Kelsey permaneceu calada. Peter me ligou e me ofereceu ajuda para algo em que eu estava obcecada.
Ontem à noite, fomos para Yastate e conseguimos entrar na sede do condado de Buchanan para achar o relatório da autópsia de Becca. Depois de uma breve interrupção, Kelsey continuou. Fiquei tocada com o fato de ele ter se disposto a me ajudar. É isso. Você pensou nele esta manhã? Sim. Kelsey deu de ombros. Ray abriu bem os braços. É isso aí. Você está tendo problemas com o rapaz. Por que mais pensaria nele? E não é uma coisa ruim. É legal. Kelsey surpreendeu-se com a capacidade da garota de arrastá-la até um ponto onde ela não tinha escolha a não ser concordar. Mudando de assunto. Vocês acharam algo na autópsia? Muita coisa. Como, por exemplo? Kelsey fitou a água em queda, e em seguida, dirigiu o olhar de volta para Ray. Somos amigas? Claro. Você manteria um segredo se eu lhe pedisse, certo? Até o túmulo. Nesse caso, estou lhe pedindo. Ray assentiu com um gesto de cabeça. Kelsey mexeu a água com os pés e tornou a fitar Ray. Becca estava grávida quando morreu. Não. Cheia de HCG, um hormônio produzido durante a gestação. E quando falei com Millie mais alguns dias, ela me contou que Becca confessou a Liv que fugira para se casar com o rapaz que estava namorando. Então, temos um casamento sobre o qual ninguém sabia, uma gravidez secreta e uma garota morta. Lentamente, Ray projetou o queixo. E você acha que o cara com quem ela se casou a matou? Ele está liderando a corrida de suspeitos, sim. Quem é ele? Nenhuma pista. Assim, isso me põe numa grande encruzilhada. Preciso conversar com conhecidos de Becca. Como sua família na certa não irá me contar nada, e não consigo chegar às postagens do Facebook ou aos e-mails de Becca, restam-me duas opções. Ir para Washington e começar a perguntar, ou achar alguns amigos dela dispostos a falar. Ou achar o diário de Becca. Kelsey fez uma pausa. Por acaso, você fez algum progresso a esse respeito, Ray? Talvez. Conversei com Millie. Ela é velha, e parece estar perdendo a memória às vezes, mas sabe mais do que está revelando sobre a noite em que Becca foi morta. Eu disse a Millie que os membros do grupo de fofocas ficaram agitados por descobrir que Becca mantinha um diário. Só falam disso. Perguntei a Millie se ela sabia algo a respeito. Se Liv disse alguma coisa acerca de um diário. E? Ela só encolheu os ombros, meio impaciente. O que significa que sabe tudo a esse respeito. Contei-lhe que a polícia nunca achou um diário na palafita, e você sabe o que Millie disse. Kelsey ergueu as sobrancelhas. Como a polícia poderia achar, Ray? Como a polícia poderia achar? Ela falou me encarando, e depois se levantou e preparou chá doce. Kelsey mudou de posição sobre a pedra. O que isso significa? Não tenho certeza, mas parece que ela sabe onde o diário está. Sério? Como conseguimos pôr nossas mãos nele? Ray sorriu. Estou trabalhando nisso. Elas tiraram os pés da água e vestiram suas meias. Quer um café? Ray ofereceu. Estou suando. Café gelado, então. Topo. Elas voltaram correndo pelo bosque, e ao chegarem a Maple Street, começaram a caminhar até o café. Lá dentro, Kelsey tirou uma mancha do balcão, enquanto Ray preparava as bebidas. Perto de Kelsey, o grupo de fofocas marcava presença. A ruiva discutia com a senhora corpulenta quando Kelsey se sentou. Mas a conversa delas foi interrompida por um homem de 40 anos, que ergueu um dedo para silenciar o grupo. Em seguida, ele apontou para Kelsey. Você não é Kelsey Castle? O grupo todo, 6 pessoas naquela manhã, virou-se e arregalou os olhos, como se uma estrela de cinema tivesse acabado de honrá-los com sua presença. Antes de Kelsey conseguir responder, o homem disse, você está aqui por causa de Becca, certo? Ele olhou em volta para o grupo. Eu lhes disse que ela estava aqui. Isso é incrível. Nossa pequena cidade, chamando a atenção da Iventes. Tudo bem. Ray pôs o café gelado na frente de Kelsey e ficou parada atrás do balcão de mogno. Não importune meus clientes. Ray, você sabia que Kelsey Castle estava na cidade e não nos contou? O homem a repreendeu. Para um grupo de detetives como esse, vocês não são tão observadores. Kelsey já está em Summit Lake há uma semana, e veio aqui quase todas as manhãs. Você sabe quem fez aquilo? A mulher corpulenta perguntou, como uma criança, implorando por uma sobremesa. Kelsey sorriu. Devo saber tanto quanto vocês. Por que a polícia não quer dar nenhum detalhe? A ruiva balançou a cabeça. Eu não saberia dizer ao certo, pois a polícia também não quer me contar nada. Quando seu artigo vai sair? O homem indagou. Também não sei informar. Ainda não tenho nada para escrever. Mas você não está aceitando o argumento do estranho aleatório, está? Ele prosseguiu. Tanto quanto vocês, Kelsey respondeu. O homem sorriu e olhou para o grupo de fofocas. Não falei que era muito aleatório. E olhou de volta para Kelsey. Então foi. Quer dizer, você acha que foi alguém que Becca conhecia, certo? Talvez alguém próximo dela. Kelsey tornou a sorrir. Ainda não sei o que eu acho. Não cheguei muito longe. Eis o que pensamos. Ele deu uma olhada rápida para a mulher corpulenta na extremidade do balcão. Ao menos o que a maioria de nós pensa. Becca se enrolou com alguém, como um advogado do escritório do pai, ou algum outro advogado importante. Talvez para ajudá-la posteriormente em sua carreira, ou só porque se apaixonaram.
O caso converteu-se em algo, sabe, ilícito, sigiloso, escandaloso. Tanto faz. No fim, ela quis cair fora, ou ele quis cair fora. O outro não aceitou. Bom. Eis seu motivo. Teoria interessante, Kelsey afirmou. Vocês trabalharam bastante nisso, hein? Todas as manhãs. Race Spyro. Nunca pararão. Becca era jovem, bonita e inteligente. Tem de ser um crime de paixão, não? É possível. Kelsey deu de ombros. Consigam alguns suspeitos para eu entrevistar, ou algo importante para publicar, e colocarei vocês em meu artigo. Sério? A mulher corpulenta arregalou os olhos. Você contou para ela sobre o diário, Rai? O homem alisou seu cavanhaque e sorriu como se guardasse um segredo. Não comentei com Kelsey nenhuma de suas teorias. Ela é muito boa no que faz. Não precisa das informações do grupo de fofocas. Não é uma teoria, ele disse para Kelsey. Ouvi isso de mais de uma pessoa. Becca tinha um diário. Aposto que a polícia está com ele. Deve ser por isso que nada comenta a respeito do caso. Está investigando cada pessoa do diário, até descobrir algo de valor. Mas não quer que ninguém saiba o que ela está fazendo. Não quer assustar nenhum dos suspeitos. Certo, Rai interveio. Continuum trabalhando. Acho que vocês estão quase lá. Vamos beber nosso café junto à lareira. Prazer em conhecê-los, Kelsey se despediu. Se você precisar de alguma declaração, é só pedir. Você pode mencionar qualquer um de nós, a mulher corpulenta disse. Obrigada. E Kelsey se retirou com Rai para as cadeiras de couro perto da lareira. Desculpe por isso. É o que tenho escutado todos os dias, nas últimas semanas. As teorias ficam cada vez mais estranhas, e mudam completamente com base no que sai no jornal a cada manhã. Adoro isso, Rai. Um grupo de teóricos da conspiração. Rai deu uma risada. Isso é Summit Lake. Antes de fofocarem a respeito de Becca, o assunto era a água estar contaminada e todo funcionário do governo saber disso, mas não querer gastar dinheiro para reparar o problema. Câncer, encobrimento da verdade e ações judiciais. Sempre alguma coisa. Mexericos matinais em cafeterias de todo o mundo, certo? Kelsey tomou um gole de café. E abaixou a voz. Eles sabem mesmo algo a respeito do diário. Estou chocada. Eles descobriram algo útil. E se um grupo de fofocas está perto, a polícia está ainda mais perto. Precisamos de um plano para achar o diário de Becca antes que alguém o ache. Ray Sorio. Já lhe disse, estou trabalhando nisso.